Então o nosso pai, olhando ali o seu filho no canto, triste, nosso pai foi até o seu filho e perguntou: por que está triste, meu filho? O filho, ouvindo isso, olhou para o pai, e aí o pai perguntou novamente: por que está triste, meu filho? Já é quase meia-noite, está quase na hora de você ir buscar a sua noiva. E aí o filho, Messias, o noivo, olhou para o pai e respondeu: pai, você sabe que eu não costumo pedir muitas coisas para você. Você sabe que eu amo todos os meus irmãos. Você sabe que eu dou minha vida por todos eles. Mas existe dois, pai, que além de ser meus irmãos, esses dois são meus amigos. Esses dois, pai, nas horas mais difíceis da minha vida, você, meu pai, e eles dois, os meus dois irmãos, estavam comigo. Então, pai, eu queria te fazer um pedido. E aí o pai respondeu para o filho: faça o pedido, meu filho. Então o filho, o noivo, o Messias, fez um pedido para o pai: pai, quando eu for buscar a minha noiva, quando der meia-noite, o início do sábado, quando eu for buscar a minha noiva, pai, eu queria esses meus dois irmãos, verdadeiros, meus amigos, um à minha esquerda e um à minha direita, meu pai. E claro, meu pai, você ao meu lado, eu vou estar à sua direita, meu pai. Mas eu queria que esses meus dois irmãos tivessem um em pé à minha esquerda e um à minha direita. O pai olhou para o filho, o noivo, o Messias, olhou e se retirou. Então o pai caminhou para outra direção. Foi até os seus outros dois filhos, que o noivo havia comentado. Então o pai foi até os dois filhos. E aí chamou os dois filhos: meus filhos. Aí, quando ele chama os dois, chega um primeiro. Aí ele responde: sim, pai, estou aqui. Aí depois, um tempinho depois, o segundo demorou um pouquinho mais para aparecer. Notem, o segundo demorou um pouquinho mais para aparecer. Então o primeiro, o pai chamou, apareceu primeiro, e depois de um tempinho depois, ele demorou um pouquinho mais, e ele apareceu também. Falou: oi, pai, estou aqui também. E aí o pai perguntou para os dois: como estão as coisas aí embaixo, meus filhos? Os dois, um olha para o outro. O que chegou depois, demorou um pouquinho mais para chegar, respondeu para o primeiro que chegou antes: meu irmão, você chegou primeiro, pode responder. Faça minhas palavras as suas, porque o que você viu eu também vi. Então o que chegou antes respondeu para o pai. O pai perguntou, não se esqueça: como estão as coisas aí embaixo, meu filho? Aí o primeiro
o segundo, que chegou um pouquinho mais tarde, respondeu para o primeiro. Pode responder você, meu irmão, porque tudo que você viu eu vi também. Então, você pode falar primeiro. E aí o primeiro que chegou respondeu para o pai. Pai, pior estraga. Pai, de geração a geração, você mandou os seus filhos, nossos irmãos, profeta. Depois mandou o seu filho, o nosso rei, o Messias. Depois o Messias escolheu os apóstolos, mandou. E os apóstolos fizeram os discípulos e mandaram. Você deixou, Pai, a sua palavra deixou tudo, mas eles não entendem até hoje nada. E aí o pai disse, mas o que está acontecendo, meus filhos? Aí o que chegou primeiro respondeu, pai, em cada lugar que eu vou, eles querem dar um nome para você. Um chama você de Deus, um chama você de pai, um chama de Deus, um chama de Jeová, Javé, Yahweh, Yahoshua, Yeshua. E é uma loucura, pai. Eles querem dar um nome para você. E aí o pai respondeu, mas eles não notaram que eu deixei escrito pelos seus irmãos que foram primeiro, que eu só vou revelar o meu nome naquele dia, o nome meu e do meu filho naquele dia? Será que eles não são capazes de entender isso? Vocês não falaram isso para eles? O que chegou primeiro respondeu, pai, mais do que a gente fala é impossível. A gente fala, mas esse povo não entende, pai. Esse povo não entende. E aí o pai perguntou para o que chegou depois. O que chegou depois, um pouquinho depois. E você, meu filho, algumas coisas para falar? Ele respondeu, pai, é a mesma coisa. O que meu irmão está falando, meu irmão que chegou primeiro está falando, é a mesma coisa, pai. Não adianta, eles não querem entender. Então, nessas conversas, o pai falou assim para os dois. O seu irmão, o noivo, está com saudade de vocês. Os dois encheram de lágrimas nos olhos e responderam para o pai. Pai, a gente também está com saudade do nosso irmão, está com saudade de você, pai. Saudade da nossa casa. A gente nunca passou tanto tempo longe de casa, meu pai. Nunca passamos tanto tempo longe de casa. Mas o que a gente viemos fazer, nós vamos terminar. E aí o pai disse, olha, o seu irmão mais velho fez um pedido para mim. E eu não sei como dizer não para ele. Então eu vim aqui, meus filhos, e eu quero comunicar isso para vocês. E aí os dois responderam, sim, pai, o que o nosso irmão pediu, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, pai. Se tiver o nosso